Eu gosto muito de falar da palavra dele, gosto muito de falar do amor dele. Mas antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria agradecer a um amigo meu. Cadê o Dinho? Dinhão, obrigado, cara. Amo a sua vida, viu? Você é o meu exemplo e eu quero ser como você. Que Jesus derrame mais do que ele tem derramado na sua vida. Obrigado, viu? Amém. Nesses dias todos, nessas semanas que se passaram, tive o privilégio de falar da palavra de Deus em muitos lugares. E eu me alegro muito nisso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E faria isso para o resto da vida sem peso algum. Estive falando da palavra de Deus aqui na igreja no mês passado. Estive compartilhando da palavra de Deus na Semana para Jesus, no quarto, nas ruas, nas casas. Estive compartilhando da palavra de Deus no sofá da casa do Edivar e da Salete, no PG, e tem sido muito bom. Estive falando de Deus em padarias, em shoppings, com amigos meus, nos discipulados que a gente faz, e como é bom falar dele. Também estive em um lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar, compartilhando da palavra dele no meio do Rio Negro. Uma das aventuras mais incríveis que eu fiz na minha vida e uma das mais inesquecíveis, com certeza. E que privilégio é estar com Deus nesses lugares todos. Que privilégio que é falar da palavra dele. Amém? Eu estava meio nervoso para fazer essa pregação, porque eu orei a semana toda e Deus não falava nada. E você vai começando a ficar nervoso quando dá na sexta-feira de noite, você vai pregar no domingo e Deus não fala nada. E quando você não tem nada para pregar, vai dando medo, cara. Mas na sexta-noite, eu orando no meu quarto, Deus me deu uma palavra que Ele já tem falado no meu coração há um bom tempo. E é ela que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Eu tive compartilhando essa luta com alguns amigos meus, e eles oraram por mim, e foi engraçado, porque chegou hoje de manhã, eu tinha só o texto que eu ia pregar. E aí Deus foi falando por onde eu tinha que andar, os versículos que escolher. E eu estava muito nervoso, cara, antes de vir aqui. Mas eu recebi uma oração de Deus, um abraço do próprio Jesus. E Ele tirou todo o peso do meu coração. E é essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo em Apocalipse capítulo 2. Nós lemos a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 2. A gente lê a partir do versículo 1. Espera aí que é muito papel aqui, eu vou me enrolar. Achamos? Deixa eu só me ajeitar aqui. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Amém. Curva sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor que nos envolve. Obrigado pelo teu amor que envolve esse lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, através do que cantamos, através do que louvamos e através, Senhor, daquilo que já lemos. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar a Tua palavra em nossos corações, para que não venhamos a pecar contra Ti.
Que em nome de Jesus, que a tua palavra possa nos destruir aquilo que somos, aquilo que achamos, aquilo que pensamos, e que ela mesma possa construir um novo homem segundo o teu coração. Abençoa a minha vida, que eu não seja obstáculo, Senhor, para que a tua voz fale com o teu povo nessa noite. A glória é tua, a honra é tua, sou apenas um trabalhador na tua seara, Pai. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém. Há umas 2 semanas a pastora Laura fez uma pregação incrível sobre ser profeta e sobre profecias. Foi incrível. Lá do fundo eu fiquei maravilhado. Mas eu não sei se você tem alguma dúvida sobre o que é uma profecia ou o que não é uma profecia. A carta que Jesus escreve, porque ele está digitando para João escrever, a carta à igreja em Éfeso é a mais pura e verdadeira profecia. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Coríntios, nós vemos que toda profecia precisa edificar, precisa exortar e ela precisa também consolar. O que Jesus está fazendo aqui com a igreja de Éfeso, ele está edificando na vida desses irmãos, ele está exortando e ele também está consolando. A igreja em Éfeso era uma igreja tida como uma igreja madura, como uma igreja grande, como uma igreja sábia, uma igreja que tinha um coração voltado para Deus. Se a gente olhar para o versículo 2, a gente vai ver o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não suporta e não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Nos últimos anos, eu não sei se vocês têm percebido, muitos homens têm se levantado aqui no Brasil como falsos profetas. Muitos caras têm pregado por aí um outro evangelho, um evangelho que não é aquele pregado por Jesus. Um evangelho voltado para dinheiro, um evangelho voltado para prosperidade, um evangelho voltado para o próprio homem. Um evangelho que não é aquele que Jesus pregava. E isso assusta, isso me assusta muito, cara. Porque tem muita gente enganando, muita gente inocente por aí. E isso é errado. Eu fico muito bravo quando eu vejo aqueles caras da televisão pregando muita besteira por aí. Pregando apenas prosperidade. Pregando apenas que a vida vai ser fácil se você pagar o dízimo. Coisas assim, coisas absurdas. Isso me revolta muito. E eu fico muito bravo mesmo. Tipo, se eu encontrar um cara desse na rua, eu não sei o que eu faço, cara. Mas não é esse o sentimento que Jesus quer colocar no nosso coração. Sabe, todos esses caras que dá nojo a gente ver, Deus quer que nós oremos por ele, cara. Que em nome de Jesus que ele coloque esse desejo no nosso coração, de orarmos por esses caras que têm feito com que muita gente se desvie do caminho dele. Na época da igreja de Éfeso, muitos falsos profetas se levantaram pregando um outro evangelho, pregando uma outra doutrina que não é a palavra de Deus. Mas a igreja em Éfeso era uma igreja madura o suficiente para não acreditar nesses falsos profetas. Porque ela conhecia a palavra. Pode ver que quem conhece a palavra não cai nessa de que tudo é milagre, que tudo é prosperidade. Quem conhece a palavra sabe que precisa seguir a Jesus com o coração nele acima de todas as coisas e que todas as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção, a gente não precisa ficar correndo atrás de pastor, a gente precisa ficar correndo atrás de Deus. A palavra diz que por falta de conhecimento tem perecido o meu povo. Aqueles que não conhecem a palavra têm sido facilmente tragados por esses falsos profetas. A igreja de Éfeso não era assim. Jesus edifica na vida deles falando: vocês não caem nessa dos falsos profetas, vocês acreditam na palavra e vocês seguem a palavra. Vocês não se enganam facilmente. Eu admiro vocês nisso. Ele segue falando no versículo 3, diz assim: e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Na época da igreja de Éfeso, não podia falar de Jesus. Mas mesmo assim eles pregavam pelo amor do nome dele, porque não existe nada melhor do que falar de Jesus. E mesmo sabendo que eles poderiam sofrer perseguições, mesmo sabendo que eles poderiam morrer, porque é isso que acontecia com as pessoas que pregavam o evangelho nessa época, as pessoas eram torturadas, elas eram mortas, tinham o corpo queimado, tinham as casas saqueadas. Mesmo sabendo de tudo isso, elas insistiam no amor de Deus. Elas insistiam em pregar o amor de Deus. Isso é louco, cara. Tem um cara que eu conheço, o nome dele é Assis, e daqui a alguns dias ele está embarcando para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados, se não o mais fechado do mundo.
onde não se pode falar de Jesus. Mas ele vai para lá exatamente por isso, para poder falar de Jesus. É um povo que não pode escutar. Se ele for pego lá, não sabemos o que pode acontecer com ele. Ele pode ser preso, ele pode ser torturado, ele pode até morrer. Ele vai para lá, deixando aqui uma esposa e 2 filhos, porque Deus o chamou para fazer isso. Sempre que você for orar, se lembre desse cara. Ore por ele. Ore pelos missionários que estão aí mundo afora pregando o evangelho em locais proibidos. Se lembre deles, eles precisam da sua oração. Esse povo pregava, mesmo sabendo que eles poderiam ser presos, mesmo sabendo que eles poderiam ser torturados. Mas nós estamos no Brasil. O Brasil é um país legal porque a gente pode falar de Jesus de qualquer forma e de qualquer jeito. E tudo vale. A gente pode publicar na nossa rede social que a gente ama Jesus. A gente pode ir lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, falar do amor de Jesus, que nada vai acontecer conosco. Esses dias eu tinha uma dúvida sobre falar. Eu ficava muito nervoso para falar de Jesus nos lugares. Eu falava, pô, Deus, eu vou falar e a pessoa não vai acreditar, ela não vai se converter e eu vou ficar passando vergonha, cara. Mas a palavra diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. O seu papel e o meu papel não é converter ninguém. O teu papel é falar. Se ele vai se converter ou não, aí o bagulho é com Deus, cara. O BO é todo dele. O nosso papel é falar do amor de Deus. E ele pode usar a sua vida, ele pode usar a vida de qualquer um. Eu gosto de falar lá com os juvenis que você não está onde você está à toa. Você não estuda na sala que você estuda à toa. Deus colocou as pessoas na sua sala porque elas precisam ouvir de Jesus. Talvez as pessoas que estudam e que trabalham com você nunca mais vão ter oportunidade de ouvir de Jesus se você não falar do amor dele para elas. Deus não te colocou onde você está porque você vai ganhar bem. Deus te colocou lá para você falar do amor dele. Que você possa abrir a sua boca e falar. Tem um pastor que eu não gosto muito, mas ele disse uma frase legal, que todo rolê de um cristão é uma viagem missionária. Toda voltinha que você dá, até para ir comprar pão na padaria, pode ser uma viagem missionária. É um momento para você poder falar do amor de Deus, do quão bom ele é e do bem que ele te fez. Da mesma forma para as pessoas que convivem com você, das pessoas que trabalham com você. Mas se você não gostou muito dessa frase, um cara mais antigo, um tal de John Wesley, falou que o mundo é a paróquia dele. Não deixaram ele pregar na igreja. Então ele falou, cara, então eu vou pregar em qualquer lugar. Se é na praça, se é na rua, se é no mercado, eu não me importo. Eu vou pregar porque as pessoas precisam ouvir dessa mensagem que transforma e que liberta. Todo lugar serve para você falar de Jesus. E as pessoas que convivem com você, contam com você. Eu me lembro de uma vez que eu fui pegar um ônibus. Eu estava indo para a escola. E um cara muito estranho sentou do meu lado. E ele era muito estranho mesmo. Sabe quando você está andando de ônibus e você não quer que a pessoa senta de você, aí você põe a perninha mais pro lado, assim? Tipo, eu não queria que o cara sentasse do meu lado. E aí o cara foi lá e sentou, mano. E ele sentou do meu lado e começou a falar umas coisas muito estranhas. E eu comecei a conversar com ele, né? Vamos topar nessa aí. E a gente foi conversando e chegou o meu ponto. Eu dei a mão para o cara e falei, Jesus te abençoe. E ele não soltou a minha mão. Ele começou a chorar só porque eu falei, Jesus te abençoe. Ele não cheirou nada, não. Ele começou a chorar só porque eu falei, Jesus te abençoe. E aí ele começou a falar da família que abandonou ele, começou a falar das pessoas que faziam trabalhos contra a vida dele. E eu só pude falar do amor de Deus, cara. Meu ponto passou. Não fui para a escola naquele dia. Mas aquele cara pôde fazer aquela oração no meio do ônibus, aceitando a Jesus e entregando a vida dele para o Pai. Eu não sei como esse cara anda, mas Deus sabe, Deus cuida. Qualquer viagenzinha pode servir para você falar do amor dele. É um mandamento dele. Ir e anunciar às nações o que ele tem feito na sua vida. Porque a gente fala de tanta coisa legal. Quando a gente vê um filme bom, a gente quer compartilhar com as pessoas. Quando a gente lê um livro legal, a gente quer compartilhar com as pessoas. Quando a gente vê um filme legal, uma receita que dá certo, ou algo muito bom acontece com a gente quer sempre divulgar com as outras pessoas. Por que não divulgar o autor da própria bondade? Fica aí o questionamento, cara. Nós precisamos falar do amor de Deus, independente do lugar. Amém? O versículo 6, ainda Jesus falando do que ele
do que ele achava legal, ele ainda está edificando na igreja de Éfeso, diz assim: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas ainda existem, são pessoas que relativizam tudo. Você já ouviu falar em relativismo? Os nicolaítas ainda existem hoje. Pessoas que justificam o seu estilo de vida pecaminoso a partir da palavra. A gente leu aqui hoje: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O cara usa esse versículo de que tudo é lícito e pratica qualquer coisa. E justifica através da palavra de Deus. Eu e minha família, a gente conhece um casal que abriu uma igreja na frente da nossa casa, do outro lado da rua. E o pastor dessa igreja, ele teve um filho com a própria enteada. E isso é grave. E no domingo, para justificar isso para a igreja, ele falou que no Antigo Testamento os homens tinham 2 mulheres. Esse é um nicolaíta no maior grau. Esse é um cara que justifica um estilo de vida pecaminoso através da própria palavra de Deus. Está errado. E note que Jesus fala assim: ele odeia as obras dos nicolaítas. Ele não odeia o nicolaíta, ele odeia as obras. A Gina sempre fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nós devemos fazer isso também. Se tem um irmão do teu lado que tem pecado e você sabe, não julgue esse cara. Ame a vida dele. Ore para que ele se endireite, porque ele precisa do amor de Deus. Ele necessita do cuidado do Pai, ele necessita do arrependimento. Amém? E aí nós chegamos no versículo que Deus tem falado há muito tempo no meu coração. O versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Se nós compararmos a carta de Jesus à igreja de Éfeso e a carta que Paulo escreveu aos Efésios, que é esse livro que a gente tem na Bíblia, a gente vai notar muita semelhança. As 2 cartas são profundas, e os 2 elogiam muito as 2 igrejas. Se você ler o livro de Efésios, você não vai ver em momento algum uma advertência de Paulo para aqueles irmãos. Você não vai ver uma exortação de Paulo para aqueles irmãos. Você só vai ver Paulo elogiando aqueles caras e falando: vocês são bons. A carta de Efésios, na minha opinião, é a mais bonita escrita por Paulo, e é a mais profunda também. Ele fala de eternidade, ele fala de uma eternidade antes do mundo existir, ele fala de uma eternidade depois que Jesus voltar, ele fala de onde nós estávamos na criação do mundo. Ele não fica falando apenas de lei e graça, como ele faz nas outras cartas, mas ele aprofunda. Ele está falando para uma igreja mais madura, para uma igreja mais inteligente, para uma igreja com profundidade na palavra de Deus. Só que Paulo não exorta em lugar nenhum. Nenhum versículo você vai encontrar uma exortação. Porque Paulo só via o lado de fora. Jesus vê o lado de dentro. Jesus sabe onde eles estavam caindo. Paulo não sabia, porque Paulo só viu o exterior. Jesus vê o lado de dentro. Às vezes tem um irmão aqui na igreja que se veste igual crente, que fala igual crente, que cumprimenta todo mundo, chamando de varão, de vaso, de bênção, mas na verdade a vida dele está podre por dentro. Por fora você pode apontar o dedo e falar: esse cara, ele é crente mesmo. Mas por dentro, cara, só Jesus sabe como anda a vida dele. Jesus sabia a realidade da vida do pessoal de Éfeso. E ele sabia do que eles precisavam ouvir. E eles precisavam ouvir que eles não estavam agradando totalmente a vida de Deus, não estavam agradando totalmente o coração de Deus, mas o coração deles estava em outra coisa. Jesus utiliza aqui a palavra primeiro amor. É muito bom estar apaixonado por Jesus. É muito bom você ser encontrado por Ele e ficar numa lua de mel para sempre com Jesus. Eu não sei se você se lembra da primeira vez que você descobriu que Deus é real. Eu não sei se você se lembra da primeira vez que você falou: uau, o que é isso que está acontecendo comigo? Nossa, Deus existe mesmo. Eu não sei se você se lembra da primeira vez em que você foi encontrado por Ele. Eu jamais vou esquecer o dia 28 de janeiro de 2013, que foi o dia que eu descobri que Jesus era real na minha vida. Que foi o dia que eu decidi viver, dar a minha vida para Ele. Eu não sei se você se lembra da primeira vez que você sentiu o toque do Espírito Santo e do quão fascinada você ficou por Ele. É esse sentimento que Deus quer resgatar na sua vida.
um sentimento de entrega total, um sentimento de paixão total por Ele. Sabe, eu não sei se você consegue se lembrar, mas Jesus quer fazer com que você volte a andar do ladinho dele. De quando você trazia um caderninho e ficava anotando todas as pregações, de quando você chegava em casa e ficava vendo várias pregações na internet, de quando você acordava mais cedo para buscar o Senhor, e de quando você ia dormir mais tarde porque você não conseguia parar de orar, de quando você não conseguia ficar sem louvar o Senhor, quando a única coisa que você ouvia no seu carro era louvor. Eu não sei se você se lembra dessa época, mas Jesus quer resgatar, mesmo se você não se lembrar disso. Jesus quer que você seja igual Maria, a irmã de Marta, que ficava jogada aos pés dele. Jesus quer alguém apaixonado por ele, cara. Alguém disposto a largar tudo, e só pelo fato de estar perto dele. E é nessa hora que entram a voz dos profetas Chitãozinho e Chororó, quando dizem: quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vocês conhecem, né? Vocês que já sofreram de amor, sabem. Quando a gente está apaixonado por Jesus, qualquer coisa serve para lembrar Ele. Qualquer coisa. Várias vezes eu saía da escola e eu tinha um lugar especial no ônibus, um lugar que eu gostava de sentar e era só colocar a cabeça de lado que eu já ia dormindo a viagem toda. E às vezes o ônibus estava muito cheio, todos os lugares estavam vagos, menos o lugar que eu gostava de ficar. E aí eu já lembrava: nossa, é um carinho de Deus para a minha vida. E tudo me lembrava o Senhor. Hoje eu pego o ônibus e eu reclamo porque está cheio, porque o ar-condicionado não funciona e porque a passagem está cara. Nem lembro mais desse cuidado dele. Mas Ele quer resgatar esse sentimento nas nossas vidas. É esse sentimento que Ele quer que nós tenhamos, de gratidão. Eu, como um apaixonado por literatura, não posso deixar de ficar sem falar de literatura. Tem um conto, uma crônica do Machado de Assis, que é o cara que eu gosto mais, que chama Os Pombos e o Câmbio de dinheiro. Ele tinha problema de saúde e todos os dias ele tinha que comprar remédio para o problema dele. Iam passando os dias, ele percebia que a inflação estava muito alta. Se ela está alta nos nossos dias, imagine há 100 anos. E ele ficava preocupado e pensava no seu íntimo: cara, vai chegar o dia em que eu não vou ter dinheiro para comprar o meu remédio. E ele foi voltando para casa muito angustiado com essa situação. Mas aí ele olhou para o alto de uma igreja e viu 2 pombos sentados de pé, assim, na ponta da igreja. E aí ele se lembrou daquele versículo que Jesus diz: olhai as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, mas mesmo assim eu cuido de cada uma delas. E aí ele chegou à conclusão que se Ele cuida das pombas, Ele vai cuidar dele também. Quando a gente está apaixonado pelo Senhor, qualquer coisa serve para a gente lembrar dEle. Um abraço, uma oração, um simples lugar no ônibus. Qualquer coisa serve para lembrar que nós o amamos. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Lucas, nos primeiros capítulos de Lucas, não precisa abrir, e essa passagem fala da época da Páscoa, que Jesus, Maria e José foram para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Tipo Gabriel. Eles foram celebrar a Páscoa em Jerusalém. E eles celebraram, e no caminho de volta para Nazaré, Maria e José estavam conversando, falando das dívidas, falando que Jesus devia não estar aprontando nada, porque eu acho que ele não aprontava muito. Falando de qualquer coisa, e eles vão se distraindo no caminho de volta para casa. E eles achavam que Jesus devia estar com algum conhecido no caminho, com algum parente. E depois de um dia, eles se perguntam: cadê Jesus, cara? Já pensou você no lugar de Maria? Ela não perdeu só o filho dela, ela perdeu o Messias. Já parou para pensar? Deus confia o Messias na sua mão e você perde ele. Só o cara que ia salvar o povo. E ela perde o Messias, ela perde Jesus. Ela esquece de Jesus no meio do caminho. E muitas vezes é assim com a gente também. Jesus, Ele quer ter um amor total na nossa vida. O coração pleno, o coração cheio da vontade dEle. Mas às vezes no meio do caminho a gente vai se distraindo e vai se esquecendo de Jesus. E Jesus vai ficando para lá.
E quando a gente vai ver, já se passaram alguns dias, já se passaram algumas semanas, já se passaram alguns anos. E Jesus está lá no meu passado, não está mais no meu presente. Talvez seja por isso que hoje eu esteja transtornado, eu esteja com os meus problemas. Quando você vai se esquecendo de Jesus, a vida vai desandando. Parece que tudo vai ficando mais difícil e tudo vai angustiando. Jesus, Ele não quer ser apenas o Salvador da sua vida, Ele quer ser Senhor. Muitas vezes que eu prego, eu falo isso, e eu fico meio chateado, sabe? Porque às vezes eu acho que eu sou muito repetitivo. Mas enquanto Deus mandar eu falar, eu vou ter que falar isso. Ele quer ser o Senhor da sua vida, cara. Quando a gente aceita Jesus, eu falo, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ele não quer apenas te salvar, Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ter o controle da sua vida. Ele quer que você pergunte antes de tomar qualquer decisão. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer ser o seu Senhor. Então pare de esquecer, pare de deixar Ele pelo caminho. Ele quer ter você por perto. Ele quer que o seu coração esteja centrado nele. Abra comigo a tua Bíblia em Atos, capítulo 5. Ele não quer ter uma parte só do seu coração. Ele quer ter o seu coração por inteiro. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Até aqui. Nessa época, no início da igreja primitiva, que é a igreja do tempo dos apóstolos, eles tinham combinado de que todo mundo ia vender tudo e ia depositar aos pés dos apóstolos. Aos pés, não aos bolsos. Os apóstolos iam cuidar de tudo, mas eles não iam pegar uma parte do dízimo para comprar fazenda, para comprar carro, para comprar qualquer coisa. Não. Eles repartiam tudo por igual. E Barnabé, se você voltar alguns versículos, você vai ver que um cara chamado Barnabé vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos para que fosse repartido. E todo mundo começou a elogiar esse tal de Barnabé. Ananias sentiu orgulho no seu coração. Vendeu tudo que ele tinha. Tudo. E entregou parte para os apóstolos. Ele deixou uma parte com ele e com a mulher dele. E mostrou ao povo que ele tinha entregado tudo. Um desejo de orgulho apareceu no coração dele para que ele fosse respeitado pelas outras pessoas. Ele fez uma entrega falsa. Tem muita gente dentro das igrejas que entregam um coração falso, que tem aparência de bondade, mas não estão entregando tudo. Ananias estava preocupado não com aquilo que ele ia entregar, mas aquilo que ia ficar no bolso dele. Aqui fala que Satanás encheu o coração dele. O coração dele não estava no Senhor. O coração dele estava nos bens materiais. Eu não sei onde está o teu coração. A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Jesus quer que o seu coração esteja totalmente nele, para que você possa voltar ao primeiro amor. E não naquilo que você pode conquistar. E não na promoção, e não apenas no seu emprego. E não naquilo que você quer comprar para mostrar para os outros que você tem e que elas não conseguem ter. Jesus não quer que você volte o seu coração para aquilo que o mundo pode te oferecer. Jesus quer que o seu coração esteja totalmente voltado para Ele. Talvez o seu coração e o seu amor por Ele esteja morrendo porque o teu coração está longe demais. Ananias, com certeza ele devia ser crente, porque ele andava no meio dos crentes, fazia aquilo que os crentes faziam. Mas isso não quer dizer nada,
Não é porque você está indo na igreja, não é porque você fala como crente, não é porque você pensa como crente, que a sua salvação está garantida. É preciso ter um coração voltado para o Senhor. Vá comigo agora para 2 Crônicas 25:2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. A gente vai ler o 1 e o 2. Diz assim a palavra de Deus. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com interesse de coração. Às vezes nós estamos vivendo para o Senhor, mas não com o coração todo voltado para Ele. No livro de Reis diz que o Amazias, ele tinha um coração voltado para Deus, mas não inteiro. E ele não tirou de Jerusalém os altares edificados para os falsos deuses e para os ídolos. Talvez o nosso coração esteja longe daquele primeiro amor, porque a gente tem colocado outros deuses dentro de nós. Porque a gente tem tido ídolos dentro de nós. Talvez o seu ídolo, o seu Deus, seja o seu trabalho, como diz o versículo 8 desse capítulo mesmo. Diz assim: porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Deus pode ter colocado no seu emprego, mas se Ele vê que isso está te afastando dEle, cara, sai fora. Ou melhor, Ele pode fazer com que você saia fora. Talvez o seu ídolo seja o seu time do coração. E quando eu preguei aqui no culto do culto transbordante, não é mais mocidade, no culto transbordante, eu falei dessa dificuldade que eu tinha, porque muitas vezes eu estava aqui no culto e meu coração estava no Santos. O pastor estava pregando e eu estava preocupado se o Ricardo Oliveira tinha feito gol ou não. Tomara que tenha feito hoje, né, tiozão? Eu não sei se isso te atrapalha ou não. Eu não sei o que te atrapalha. Talvez o que te atrapalha tenha sido seus estudos. Algo que te deixa cansado demais para buscar a Deus. Talvez o que te atrapalha seja uma busca frenética por alguém que você quer ter do seu lado. Talvez você esteja buscando muito uma namorada, um namorado, um esposo e uma esposa. E esse alguém tem roubado o lugar de Deus na sua vida. Deus quer ser o Senhor, não o seu namorado e a sua namorada. Deus quer ser o Senhor da sua vida, é Ele que manda. Talvez, sei lá, o que esteja reinando na sua vida seja a série que você assiste. Você não perde um episódio da sua série favorita. Você não perde você não perde um capítulo da novela que você assiste. Mas se passam semanas sem ler um capítulo da palavra de Deus. Talvez nós estejamos nos debruçando sobre os capítulos errados. Não os capítulos das novelas, mas os capítulos de Deus, da palavra de Deus. Não que seja errado ver novela, mas precisamos saber a importância das coisas e saber meditar naquilo que é importante, naquilo que vai nos trazer vida. Amém? O versículo 15 e 16 desse capítulo mostram que Amazias recebeu a palavra de um profeta. Um profeta foi até ele e falou assim: Amazias, você está fazendo tudo errado. Deus manda te falar que você está indo para um caminho que não é para você entrar. Se converte, cara. Deus quer ter o teu coração por inteiro. E nessa hora ele fala o seguinte: cara, quem é você, profeta? Quem te colocou como meu conselheiro? Quem mandou que você viesse até aqui? Talvez hoje você reclame que Deus não fala mais nada com você. Talvez porque o seu coração esteja longe dele. Talvez ele tenha falado muito, mas você tenha ouvido pouco, porque o seu coração não está voltado para ele. Algumas profecias no livro de Isaías não diz assim: ouvi, ó povos. Diz assim: ouvi, ó céus, ó terra, ó mares. Porque o profeta está falando e ninguém está escutando. E ele precisa anunciar, porque o povo já não quer mais ouvir mais nada. Que você possa voltar o teu coração para Deus, para voltar a ouvir a voz dele.
para voltar a entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez você esteja perdido, não sabe que faculdade fazer, que decisão tomar, que emprego escolher. E, na verdade, se você tiver o coração voltado para Deus, Ele vai responder todas essas perguntas. Todas elas. E aí, queridos, para encerrar, eu queria que vocês abrissem João, capítulo 21. João 21, de 15 a 17. João 21. De 15 a 17, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse livro de João foi escrito em grego. Em grego existem 4 palavras para amor, que geralmente a gente conhece. A gente, quando vai falar de amor, a gente fala a palavra amor, mas para o grego tem 4 palavras. A primeira é ágape. Quando ele vai falar para o amor que ele tem em relação a Deus, ele usa a palavra ágape. Quando ele vai falar do amor que ele tem pelos familiares, ele vai falar de storge, que é outra palavra, é outro meio de falar amor. Quando ele vai falar filéu, é o amor de amigo. E qual que eu esqueci? Eros, que é o amor... Viu, vocês estão bons, velho. E Eros, que é o amor em relação ao namorado, à namorada, ao esposo e à esposa. Porque para o grego, ele não admite esse jeito que a gente fala: eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo pizza, eu amo o meu cachorro. Ele tem uma palavra para amor, para se referir a cada coisa. E porque faz sentido. O jeito que eu amo a minha tia não é o mesmo jeito que eu amo o Chico, que não é o mesmo jeito que eu amo esfirra de queijo, que não é o mesmo jeito que eu amo a Deus. São jeitos diferentes de amar. Aqui nesse texto, Jesus está falando assim: Pedro, você me ágape, você me ama com amor divino, amor de sacrifício, amor que larga tudo. Você me ama com esse amor? E ele fala: Jesus, eu só te filéu, eu te amo como amigo. Depois ele pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama com amor divino? Ele fala: não, Jesus, eu te amo só com amor de amigo. E aí pela última vez Jesus muda e pergunta: Pedro, você me ama com amor de amigo? E aí ele fala: Jesus, você entende de todas as coisas, você sabe que eu te amo só como amigo. Em outras palavras, Jesus está perguntando: Pedro, você daria a sua vida por mim? Você me ama? E Pedro diz: Jesus, te considero pra caramba, mas esse amor eu não consigo te dar. Esse é o amor que existia na igreja de Éfeso, um amor automático. Talvez hoje você ore no automático, você viva no automático, você viva de acordo com a sua própria vontade, respeitando a Deus, amando Ele com amor de amigo. Tipo: Deus, por você eu não vou ficar em casa no domingo à noite, e eu vou para a igreja. Por você eu vou orar agora. Mas quando Ele pede um amor sincero, um amor de verdade, um amor que faz com que você abra a mão daquilo que você mais gosta, às vezes a gente declina, às vezes a gente não corresponde com esse amor. É esse amor que Deus quer derramar sobre a sua vida. O primeiro amor de volta. Um amor por Ele. Amar a Ele mais do que todas as coisas. Esse é um mandamento de Deus. Amar Ele acima de todas as coisas, com o nosso coração, com a nossa força e com o nosso entendimento. Amar a Deus não é escolha,
para quem foi encontrado por esse amor. Amar a Deus não é escolha para quem foi amado pelo amor divino. Hoje nós cantamos aqui que é para nós termos o coração nele. Eu não sei se vocês perceberam. A minha paixão está em ti e o meu coração está em ti. Deus quer resgatar esse amor no seu coração e quer colocar esse amor no seu coração. Porque aí a gente vai passar a viver a vida que Ele tem para nós. Planos de vida e de vida em abundância. Fazendo o que é certo e não o que é errado. Ele quer ser o seu amigo, quer estar sempre do seu lado. Mas é preciso que você entregue o seu amor, mesmo que imperfeito. Sabe, Jesus é educado. Ele não vai entrando no nosso coração, Ele não vai fazer nada na sua vida se você não deixar. Sabe por quê? Porque a gente é o Senhor da nossa própria vida. Quando nós formos os senhores da nossa vida, Ele vai fazer o que Ele quiser dentro de nós. Vai nos enviar para onde Ele quiser. É preciso dar a chave do nosso coração para Ele, para que Ele possa nos inundar com amor. Como diz lá em Cantares, um amor que nem as muitas águas podem apagar. Um amor como este que nós lemos hoje em Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja mais alimento nos campos e que as ovelhas vão embora do aprisco, eu ainda assim louvarei ao Senhor. Mesmo que tudo esteja dando errado, Ele quer que você ame. Mesmo quando tudo estiver dando errado, Ele quer esse amor da sua vida, extrair o mais perfeito amor da sua vida. Eu quero orar com você. Se coloque de pé. Senhor Jesus, eis aí o nosso coração. Um coração que às vezes não te ama em sua totalidade. Um coração que tem amado mais aquilo que o mundo pode oferecer do que aquilo que o Senhor nos tem proposto. Um amor que ama mais aquilo que passa, aquilo que a traça corrói, que o ladrão rouba, do que é o Senhor. Que o Senhor possa nesse momento invadir os nossos corações, o coração dessa igreja, com o teu amor perfeito. Hoje, Jesus, nós só te filéu, mas a gente quer te amar com amor ágape. A gente quer se entregar por ti. A gente quer se render pelo Senhor todos os dias. A gente quer dormir 1 hora a menos para ficar buscando ao Senhor e acordar no outro dia renovado por esse amor. A gente quer brilhar a tua luz. A gente quer ser um canal do teu amor. Mas para isso é preciso que o Senhor reine em nós. Eis aqui o nosso coração prostrado e quebrantado diante do Senhor. Que o Senhor possa nos restaurar um amor que um dia ardeu em nós. E que em nome de Jesus, que nós possamos viver esse amor perfeito. Em nome de Jesus. Amém.